Olá, pessoas! Hoje iremos falar um pouco a respeito de uma narrativa bastante instigante e bastante famosa, escrita aí na era vitoriana pela escritora Charlotte Brontë, Jane Eyre. E hoje a gente não vai focar somente no enredo, né? Mas a gente vai buscar falar sobre o porquê dessa obra da Jane Eyre ser considerada por muitas pessoas como romance feminista. A gente vai buscar abordar também as questões que esse romance levanta sobre o papel e o tratamento da mulher na sociedade vitoriana. E de antemão também a gente vai buscar examinar a perspectiva da obra sobre o casamento, se a mesma traz uma visão antifeminista em relação a esse assunto. Então, de início, falando de modo bem resumido sobre o enredo, né? A história ela se inicia contando a história, a vida da Jane Eyre na infância. Ela é uma criança órfã que mora com a tia e com os primos. E nessa residência onde ela mora, a Jane ela passa por vários momentos, ela passa por, por vários abusos, né? Então a infância dela é marcada por o abuso moral advindo da tia e também pelo bullying sofrido aí e realizado pelos primos. E aí a Jane, desde a infância, ela é uma personagem que ela reage muito a essas questões. Então, por conta dessas reações dela, ela passa a ser considerada como uma criança malcriada. E aí, devido a essas malcriações, a tia da Jane resolve mandar ela para uma instituição de ensino que é conhecida pela sua rigidez, né? A escola é chamada de Lowood, eu não sei se é assim que pronuncia. E essa instituição de ensino, ela tem preceitos religiosos, e esses preceitos religiosos têm como objetivo principal moldar as meninas de acordo com os padrões moralmente aceitos pela sociedade vitoriana daquela época. Então, a Jane, ela passa a maior parte da vida dela, né, nessa instituição de ensino. E aí, a vida dela só vai começar de fato quando um belo dia ela consegue um emprego como tutora na residência de Thornfield. E aí é nessa residência que ela vai conhecer o Edward, o seu patrão, e vai engatar em um romance. E, enfim, não vou dar muitos spoilers, mas a narrativa ela é centrada nessa busca da Jane por independência. Nessa busca da Jane por ter sempre aí o poder de escolha, ela poder escolher a si mesma, a ser dona da sua própria história e enfim. Então, levando em consideração, já partindo para a parte da análise mesmo dessa obra, então levando em consideração todo o contexto da Inglaterra vitoriana, onde a mulher ela não tinha os mesmos direitos que os homens, onde a sua vida era pautada somente para o casamento, o romance de Jane Eyre surge como uma obra feminista até certo ponto, ou melhor, ela pode ser lida como uma obra feminista, apesar de também ser tomada como um romance de formação, né? Ela pode ser lida como uma obra feminista porque a heroína de Charlotte Brontë, a Jane, ela interroga. Ela é uma personagem que, seja por meio dos seus questionamentos internos, seja por meio de ações ou verbalizações, ela é uma personagem que interroga muito acerca dos padrões estabelecidos que laçavam a mulher em relação ao homem, seja na questão do matrimônio ou de submissão, que eram padrões definidos aí por essa sociedade vitoriana patriarcal. Então, a gente pode pontuar no primeiro momento a respeito disso, dessa questão feminista, a forma como a Jane ela é construída dentro da obra, né? Porque dentro do livro, a personagem principal, a Jane, ela se comporta como uma mulher independente. Ela é aquela mulher que não tem vontade de confiar ou ceder a qualquer força exterior. Então, dentro da narrativa, a Jane ela é sempre colocada como uma personagem questionadora. E isso, para a sociedade daquela época, para o século XVIII e XIX, era algo bastante atípico, porque jamais que na sociedade vitoriana uma mulher ela poderia seguir a sua própria intuição, jamais que ela poderia buscar a sua individualidade, jamais que ela poderia optar por não se submeter
as duas instituições mais opressoras daquela época, né, que era a instituição familiar e a instituição escolar, e muito menos a mulher ela poderia se colocar nesse papel de que priorizasse aí o seu poder de escolha, que é o que a Jane ela faz sempre. Então, essa questão de priorizar o papel de escolha é algo que Charlotte Brontë enfatiza como definidor para a identidade feminista da obra, né? E aí, por que eu falo isso, né? Isso ocorre, isso porque, principalmente porque, né, a Charlotte Brontë, ela permite muito que a Jane, ela se coloque nesse papel de poder escolher as coisas. E aí a gente pode citar as partes do livro em que a Jane, ela escolhe voltar com o Rochester, na parte em que a Jane, ela opta por se casar com o homem que ela abandonou, quando ela opta por viver o resto da vida em função dele, em reclusão, sabe? Então, isso são traços que apontam muito, que provam muito esse aspecto do feminismo, tanto na obra como em Jane. E aí, outros aspectos também que traçam esse caráter feminista da obra e que dizem muito sobre o papel e o tratamento da mulher na sociedade vitoriana é o desajuste de Jane em relação ao seu meio, né? Porque a Jane, ela busca muito por um lugar no mundo. Ela busca muito ser dona da própria história, ser a narradora da própria história. E aí é por meio dessa busca que ela é considerada uma personagem desajustada, isso na sociedade, dentro da obra, né? Justamente porque ela acaba negando, através dessa busca, né, por um lugar no mundo, ela acaba negando os costumes e as convenções sociais vigentes naquela época. Ela acaba também negando, até mesmo em diversos momentos da obra, a autoridade patriarcal, que é representada aí pela figura masculina, né? Seja a do senhor Buckhurst, a do senhor Rochester e a do seu primo John. Então, a Jane, por meio dessa busca aí de independência, de um lugar no mundo, de construir a sua história, de narrar a sua história, ela acaba sempre dando um jeito de negar aí essas convenções e costumes sociais e o patriarcalismo, né? E aí a gente pode citar como exemplo disso a própria infância da Jane, né, na parte em que ela reage às importunações do seu primo John e ela passa a ser considerada uma criança mal criada. Então, a Jane, por meio dessa imposição dela em relação ao seu primo, ela nega mais uma vez essa figura essa figura do poder masculino aí, né, representada pelo John. Então, observem como que isso define aí o caráter feminista dentro dessa obra. Além disso, né, a respeito desse papel da mulher na sociedade vitoriana, a gente pode falar também sobre a educação. Porque a educação das mulheres nessa era uma educação tida como desnecessária. Porque as mulheres, elas eram feitas para serem boas esposas aos seus maridos e ótimas servidoras de casa. Então, não tinha por que elas estudarem coisas que levassem ela a ter uma profissão promissora. Então, a educação ela era tida nessa época como algo desnecessário. Então, diante disso, né, o romance em si ele vai trazer uma visão bem crítica acerca dessa educação majoritariamente diferenciada entre os gêneros, porque a obra ela vai mostrar como que a mulher caberia esse ensino pautado às concepções que a tornariam fadada à submissão, a uma posição de inferioridade em relação ao homem. Então a gente pode citar como exemplo disso a temporada em que a Jane passa na instituição de ensino Longwood, acho que é assim que se pronuncia, e lá os ensinamentos que ela tem pautado para isso, sabe? Para o matrimônio. Então, a gente pode falar a respeito desse papel da mulher na sociedade vitoriana, a respeito de como ela era tratada, né? Observando como que a educação ela é retratada dentro da obra, como que ela é criticada dentro da obra.
Então, assim, né, analisando toda essa perspectiva da obra sobre o casamento e a educação da mulher, a Jane Eyre, ela traz uma abordagem polêmica a respeito disso, principalmente quando ela mostra que através de um cunho religioso, as meninas passam por diversos abusos para chegar aí nesse fim que seria o matrimônio. E aí, a respeito dessa perspectiva, né, da obra em relação ao casamento, se ela mostra ou não uma visão antifeminista, a gente pode observar que, de certo modo, não, antifeminista não, porque se a obra traz uma crítica a respeito do matrimônio, se a obra traz uma crítica a respeito de como a mulher ela era vista, tratada na sociedade vitoriana, então a gente pode observar que, de certo modo, não existe aí essa visão antifeminista, né? Essa visão que mostra o romance como, digamos, até mesmo um manual de instrução aí para o casamento. Então, por meio dessa crítica, não se tem de maneira clara aí uma visão antifeminista a respeito desse assunto. E é isso.